Boa noite a todos. Estamos hoje, depois de algum tempo, de volta a Tiago. Então, vamos abrir nossas Bíblias para a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. O título do sermão é Adeque-se ou morra enganado. Tiago 1, 26 e 27. Vamos ler a partir do 19, que é o início desse segmento da epístola. Tiago 1, vamos ler do 19 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ó Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua palavra com corações dispostos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna e não podemos recorrer a ninguém mais para aprendermos aquilo que precisamos aprender para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra venha a ser usada nessa noite pelo Teu Espírito, para que nós possamos nos render cada dia mais ao senhorio de Cristo, para que possamos cada dia mais nos tornarmos parecidos com Ele. Ó Deus, que o Senhor venha ferir, ó Deus, nosso coração nessa noite, para que possamos sair daqui dispostos, ó Deus, a praticar a Tua palavra. Que o Senhor venha revelar, ó Deus, os pecados do nosso coração e nos ajudar, ó Deus, pelo Teu mesmo Espírito, a vencê-los, a colocar a Tua palavra em prática. Deus, seja com cada um de nós, nos concede clareza de entendimento e disposição para não somente ouvir, ó Deus, mas praticar. Que não venhamos a ser enganados pelo nosso pecado, que não venhamos a dizer mentiras ao nosso coração, mas escutar a Tua verdade. É isso que te pedimos no nome precioso de Cristo e para a glória dEle. Amém. Então, faz tempo que a gente não chega para a Epístola de Tiago, então eu gostaria de começar com um teste. Não sobre as pregações passadas, mas uma pergunta. Você sabe quantos tipos de religiões existem no mundo? A resposta que Tiago nos dá é que existem apenas 2 tipos de religião no mundo. Não estou perguntando quantas religiões existem no mundo, mas quantos tipos de religiões. Certamente há muitas religiões. Nós poderíamos citar algumas das maiores em termos de números de adeptos: cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, xamanismo, zoroastrianismo,
A gente poderia enumerar várias outras, se a gente considerasse, por exemplo, religiões africanas e outras religiões menores, incluindo, por exemplo, uma das mais recentes, fundada em 1998, o maradonianismo. Espero que não tenha nenhum brasileiro nessa religião, eu acho que, mas, de fato, é uma religião que adora Maradona como um deus. Até o nome dele citado na religião é D10S, que o 1 do 10 é como se fosse um I, Dios, uma referência a Maradona como Deus. Então, às vezes nós hesitamos em falar em religião, nós como crentes hesitamos a dizer que nós somos religiosos. Não sou religião, eu não tenho religião não, eu sigo a Cristo. Nós hesitamos falar de religião, mas Tiago não tem essa hesitação de falar de religião. E Tiago não define religião como um sistema de crenças ou como um conjunto de rituais de adoração, mas, sobretudo, a religião é definida por Tiago como uma manifestação externa de certas qualidades por meio de ações que revelam uma realidade espiritual interna. Então, deixe-me logo ressaltar que ter o conjunto correto de crenças é essencial para uma religião ser verdadeira. O que nós cremos importa, e de fato o que nós cremos molda quem nós somos. E eu queria acrescentar também que somente dentro do cristianismo é que pode haver religião verdadeira, da forma como Tiago descreve aqui. Somente dentro do cristianismo pode haver religião verdadeira. Então, Tiago não está aqui fazendo uma distinção entre religiões teístas e não teístas. Não está colocando o cristianismo contra todas as outras religiões do outro lado. Conforme Tiago define religião, só existem dois tipos de religião. Existem as religiões vãs e a religião verdadeira, ou como nós poderíamos colocar, as religiões humanistas, que são centradas no homem e definidas pelo homem, e a religião verdadeira, ou a religião divina, que é centrada em Deus e definida por Deus. Mas a ênfase que Tiago quer dar aqui, o que Tiago quer destacar nessa passagem, é a dura realidade que não importa se você faz parte de uma comunidade cristã, não importa se você subscreve a certos dogmas ditos cristãos, a sua religião pode ainda ser inútil, da forma como ele define aqui. Nós gostamos de apontar para a cegueira espiritual de outras religiões e muitas vezes nós fechamos os olhos para a nossa própria hipocrisia, para o nosso próprio engano na prática da nossa religião. E assim como Paulo, em Atos 17, quando viu os atenienses adicionarem o Deus desconhecido como mais um Deus dentro do seu panteão, o nosso espírito muitas vezes se revolta com a idolatria de certas religiões. Mas, diferente de Paulo, nós falhamos em ter compaixão por esse zelo das religiões sem entendimento. Nós lemos isso lá em Romanos capítulo 10, por exemplo, quando ele fala dos judeus que têm zelo, mas sem entendimento. E ele não olha para esse zelo necessariamente com desdém, mas ele olha com compaixão. Em Romanos 10, Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os judeus, ele está se referindo aqui, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Nós olhamos para as religiões muitas vezes com essa atitude de desprezo e não com atitude de compaixão. Nós viramos as costas, então, orgulhosos do nosso entendimento correto e, ao mesmo tempo, cegos para a nossa falta de zelo em levar a essas pessoas o entendimento correto. Fé e prática, fé e zelo prático nunca devem ser divorciados. E essa é a ênfase que Tiago dá nessa epístola.
Os atenienses, os judeus não cristãos, tinham zelo prático, zelo religioso, mas um zelo estabelecido sob um fundamento de fé inválido. E Tiago aqui, ele assume que os seus leitores têm um fundamento de fé sólido, verdadeiro, mas o que ele está preocupado é se esse fundamento de fé, esse conjunto de crenças corretas, se traduz em um zelo religioso genuíno. Por isso, a exortação que nós encontramos aqui hoje é para nós. Nós fazemos parte de uma igreja que zela pela sã doutrina, que zela pelo estudo diligente das Escrituras, pelo ensino claro da palavra de Deus. A pergunta que nós temos que responder é: será que a nossa religião é verdadeira ou será que nós temos uma religião fútil? Tiago 1, 26 e 27 descreve aqui 2 tipos de religiões para que nós possamos examinar em qual nós nos encaixamos e para que nós não enganemos o nosso coração. Ele descreve primeiro as religiões vãs e, em segundo lugar, a religião verdadeira. Ele começa argumentando aqui, descrevendo sobre as religiões vãs. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele introduz o seu argumento aqui a respeito desse tipo de religião vã com uma oração condicional. Se alguém supõe ser religioso, ou se alguém aparenta ser religioso. Mas quando nós vemos um se em português, que vem à nossa mente é a ideia de dúvida, ou de uma hipótese que ele vai levantar aqui. Mas o tipo de oração condicional que Tiago utiliza aqui, ele não coloca essa afirmação como uma mera hipótese ou como uma dúvida, mas como uma verdade. Ele assume a sua afirmação que ele faz como verdade. Vamos assumir que isso aqui é verdade. Há pessoas entre nós que pensam ser religiosas, que se orgulham de serem religiosas. E esse era o caso nos dias de Tiago, e esse é o caso também nos nossos dias. Então ele usa a condicional não para colocar dúvidas sobre a sua afirmação, mas para levar os seus ouvintes a acompanharem com ele o seu raciocínio e serem levados a examinar a si mesmos à luz do argumento que ele vai construir. Então, é uma estratégia retórica para trazer os seus ouvintes para junto com ele dentro desse argumento. Há pessoas que estão confortáveis com a sua suposição de religião ou com a sua aparência de religiosidade. Uma religiosidade que, na verdade, é definida por elas mesmas. E esse era o caso dos judeus. Lá em Romanos 10, que Paulo descreve como tendo zelo, mas sem entendimento. E essa era a razão porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles formaram a sua própria religião ao invés de se sujeitarem ou se adequarem à religião que Deus, a forma como Deus define religião. Não adianta, no entanto, apenas nós apontarmos o dedo para os outros, porque nós também queremos autonomia, nós queremos definir as coisas, definir os termos da nossa religião, da nossa forma de adorar a Deus, da forma que deixe mais confortável para nós. Mas Tiago aqui está nos convidando para debater isso, para discutir isso. Você acha que é religioso? Você pode até achar, mas isso não é o suficiente, é o que ele diz aqui. Não cabe a você definir religião. Você não tem essa prerrogativa. E por isso você não deve se contentar apenas com o que você pensa a respeito de religiosidade, mas você deve testar a sua religião à luz daquilo que a palavra de Deus define como religião. Testar a sua religião na prática. É isso que ele faz. Tiago continua desenvolvendo o seu argumento, dizendo: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, e essa frase aqui, deixando de refrear a língua, ele retoma uma ordem dada no início dessa sessão, lá no versículo 19. Ele havia desenvolvido a ideia do irar-se. Ele dá 3 ordens aqui: todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele desenvolve a ideia do irar-se nos versículos 20 e 21, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, e assim por diante. Então ele desenvolve depois a ideia do ser pronto para ouvir, no versículo 22 até o 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
Ele continua desenvolvendo essa ideia do ouvir, e agora no versículo 26 ele passa a desenvolver a ordem que ele deu no início de ser tardio para falar. Então, ele propõe essa ordem de ser tardio para falar como um teste para a verdadeira religião. Nós temos aqui uma ação que ocorre simultaneamente com a suposição de religiosidade. Se alguém supõe ser religioso, e enquanto está pensando que é religioso, ele deixa de refrear a sua língua, a sua religião é vã. A suposição dele ocorre no mesmo momento em que ele está falhando de refrear a sua língua. Se você pensa que é religioso, enquanto isso não exerce controle sobre o seu falar, a sua religião não vale nada. Tiago aqui usa uma linguagem bastante gráfica, bem vívida, para descrever esse problema. Ele utiliza o verbo refrear, que no Novo Testamento só Tiago usa esse verbo. E ele utiliza duas vezes aqui, uma vez no versículo 26 e outra vez no capítulo 3, versículo 2, onde ele vai falar novamente a respeito da língua. Todas elas estão relacionadas com o domínio da língua. E esse verbo ele é utilizado também em contextos extra-bíblicos para se referir a freios ou rédeas colocadas em cavalos para guiar os seus movimentos. Então, o que Tiago está ilustrando aqui a respeito da língua é que ela é um elemento, um instrumento forte, poderoso e potencialmente destrutivo, assim como um cavalo, se não for mantido sob controle. No capítulo 3, se a gente for lá, ele compara a língua com um navio que precisa de um leme para controlar o curso do seu movimento, para que ele não fique à deriva no meio de um mar tempestuoso. Ele compara no versículo 5 e 6, com uma fagulha que pode colocar fogo sobre uma floresta inteira. Ele compara no versículo 8, no versículo 6, mais na frente no versículo 6, ele compara com o veneno, que é capaz de contaminar o corpo inteiro. Então, ele utiliza linguagem muito forte para descrever a língua, para descrever o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. A nossa língua revela quem nós somos. E Tiago não está aqui condenando todo o ato de falar. Assim como um cavalo selvagem, se for apropriadamente domado e colocado rédeas sobre ele, ele pode ser útil, extremamente útil. Tiago também argumenta aqui que a língua pode ser útil, mas ela precisa ser domada. Se ela for deixada sem controle, ela pode ser destrutiva, assim como um cavalo selvagem é destrutivo. Mas se nós colocarmos a nossa língua sobre rédeas, se nós a domarmos, a nossa língua pode ser muito útil, ela pode abençoar, ela pode confortar, ela pode exortar, ela pode louvar a Deus, ao invés de ferir e destruir. E nós temos aqui um reflexo que Tiago faz sobre o ensino de Jesus, onde ele diz que, lá em Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. A nossa boca, a nossa língua revela quem nós somos interiormente. Uma língua fora de controle é um sinal de um coração que está fora de controle. Isso é gravíssimo e extremamente perigoso. Então, Tiago reflete também o vasto ensino de Provérbios. A gente falou nas primeiras pregações que Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. E ele reflete o ensino de Provérbios, como, por exemplo, Provérbios 10, capítulo 19, ou versículo 19. Provérbios 10 e 19. Fala dessa importância de ter controle sobre a língua. Provérbios 10 e 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós precisamos moderar o nosso falar, nós precisamos colocar rédeas sobre a nossa língua para que ela não se torne algo destrutivo. Fazendo uma aplicação para a era que nós vivemos, o nosso cuidado no falar hoje não se resume à nossa expressão oral.
Nós vivemos numa época em que há amplas plataformas para nós nos expressarmos e nos comunicarmos, seja por voz, por vídeo, por texto, por memes, por figurinhas. Nós temos amplas oportunidades, grandes chances de exercermos o nosso descontrole no falar, enquanto nós estamos escondidos, protegidos atrás de uma tela de um computador, de um tablet, de um smartphone. E a internet nos dá amplas oportunidades para nós falarmos besteira, para nós sermos rudes com uma pessoa que nós não seríamos, talvez, se nós estivéssemos na frente dela, para nós espalharmos fofoca, para nós multiplicarmos transgressão. Quanto mais nós falamos, mais nós temos a oportunidade de multiplicar transgressão. Então, tenha cuidado não somente com o que você fala, com o que você pronuncia com a sua voz, mas também com aquilo que você digita. As nossas palavras precisam ser doces. Provérbios 16, versículo 21, descreve como nós devemos falar. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Versículo 24 também diz a mesma verdade com palavras diferentes. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, as nossas palavras precisam ser doces, os nossos lábios precisam ser controlados por um coração sábio. Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. O versículo 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. A nossa língua precisa estar submetida a um coração sábio. Nós precisamos ter um coração sábio para controlar a nossa língua. E o controle do falar está tão associado com a verdadeira sabedoria e a verdadeira espiritualidade que Provérbios 17 e 28, um pouquinho mais à frente, diz: até o estulto, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio, por prudente, por entendido. Mas a sabedoria popular diz que gente calada não presta, não é? E as psicologias seculares vão junto nisso, e elas ensinam que se você está com raiva, se você está frustrado, indignado, você precisa desabafar, você precisa xingar, falar palavrão. Uma pesquisa diz: xingar te deixa mais forte. Tem outra recente que saiu semana passada na Veja. Xingar alivia a intensidade das dores emocionais. Foi a conclusão da pesquisa. Pesquisadores da Universidade de Massey, na Nova Zelândia, eles tratam o desabafo, o xingar, como um remédio. Eles chegando a recomendar cuidado para não exagerar na dose, porque xingamentos, quando ditos em excesso, podem reduzir esses benefícios. Então, é tratado como um remédio. E essa forma, como a sabedoria desse mundo lida com o falar, ela é completamente, diametralmente oposta àquilo que a sabedoria lá do alto nos ordena. Provérbios 15, 28 diz, Provérbios 15 e 28 diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Que a psicologia secular está dizendo é que nós precisamos transbordar para aliviar nossa dor emocional, para nos tornarmos mais fortes. Mas o que a sabedoria lá do alto diz é que nós devemos meditar antes de responder. Nós devemos controlar aquilo que nós falamos. Se o seu coração não medita antes de você responder, se o seu coração não detém a sua língua de transbordar maldades, xingamentos, desabafos, ofensas, fofocas, calúnias, mentiras, palavras que ferem ao invés de edificar, é porque você não tem um coração de um justo, você tem um coração de um perverso. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Há uma discrepância entre o seu pensamento de si, entre o seu pensamento de religiosidade e as suas ações, entre a sua avaliação do seu coração e o que a sua boca revela a respeito do seu coração. E essa discrepância entre o pensar e o agir é o que Tiago
continua com o seu argumento aqui, a discrepância entre o pensar e o agir. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Essa discrepância entre o pensar e o agir, entre o interno e o externo, entre a aparência e a realidade, denuncia uma religião meramente subjetiva, que não somente é inútil, ele diz que é vã, mas altamente perigosa, acima de tudo perigosa, porque leva o coração ao engano. Tiago aqui destaca esse contraste entre a manifestação externa dessa suposta religião, dessa aparente religiosidade, e a realidade interna do coração dessa pessoa. O descontrole no falar dessa pessoa não confirma a avaliação que ela tem de si mesma. Antes, mostra que ele tem um coração enganado. E não é necessário, não pega muito para a gente enganar o coração humano. Jeremias 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Contrário ao que a sabedoria desse mundo diz, a sabedoria celestial nos alerta, por exemplo, em Provérbios capítulo 28, voltando a Provérbios lá, Provérbios 28, versículo 26. Provérbios 28, 26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia no seu coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Nós não devemos seguir o nosso coração. Eu vi um encarte lá no shopping sobre o Dia dos Namorados, né? Siga o seu coração. Nós não devemos seguir o nosso coração, nós devemos guiar o nosso coração pela palavra de Deus. O nosso coração é enganoso, ele é disposto a vaguear. Nós não devemos ouvir a voz do coração, nós devemos falar ao nosso coração, falar a ele a verdade da palavra de Deus. Nós não devemos confiar na avaliação do nosso coração a respeito de si mesmo, mas nós devemos testar o nosso coração da mesma forma que Deus nos testa, como diz em Jeremias 17, 9 e 10, pelo fruto das nossas ações. Nós não temos acesso direto ao nosso coração, mas nós conseguimos ver os seus reflexos em nossas ações e, mais claramente, no nosso falar. A boca fala do que está cheio o coração. Nós podemos ver o reflexo da saúde do nosso coração na forma como nós falamos. Então, a conclusão sombria e inevitável dessa combinação de uma religiosidade aparente com uma boca descontrolada, com um coração enganado, é terrível. Uma religião subjetiva, ao gosto do freguês, fruto de um coração enganado, que é contestada pela manifestação externa do descontrole no falar, é fútil, é ineficaz, não serve para nada, não tem poder, não tem vida. E, de fato, essa é uma religião da sua própria invenção que a gente poderia chamar de uma idolatria. A palavra grega traduzida aqui como vã é uma palavra que é comumente utilizada para descrever ídolos, deuses falsos, imagens. Eles são descrevidos como vazios. Então, você é o seu próprio ídolo. Porque você está se colocando no lugar de Deus como tendo a prerrogativa para definir o que é religião. A sua religião vã é uma idolatria. É uma adoração fútil, uma adoração que não serve para nada diante de Deus. E não se engane. Quando você descarrega a sua raiva contra alguém que não fez exatamente o que você esperava, quando você levanta calúnias contra alguém, quando você fica levando fofocas de um lado para o outro, ou entre uma mensagem e outra, isso certamente causa danos à pessoa que é vítima do seu descontrole, do seu pecado, e causa danos à igreja como um todo. Mas o maior prejudicado nisso tudo
é a sua saúde espiritual. Você está enganando o seu coração. Você precisa entender que se você não é capaz de controlar a sua língua, você está em grande perigo. E você precisa examinar, testar o seu coração. Ter a língua solta não é apenas um mau hábito, é pecado aos olhos de Deus. E é trair o seu próprio coração e levá-lo, colocá-lo em apuros espirituais. Isso é algo muito sério. E é apenas um exemplo que Tiago dá, certo? Não é a única coisa que define uma falsa religião. Então, Tiago define essa religião falsa, essa religião vazia, essa idolatria, como uma religião em que a manifestação externa da religião não condiz com a suposição interna e mostra a realidade de um coração enganado. E ele passa, então, no versículo 27, a estabelecer um contraste entre a religião vã e apresentar a religião verdadeira. Ele começa dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele começa descrevendo essa religião com dois adjetivos: a religião pura e sem mácula. E esses eram dois adjetivos que eram comumente usados em contextos sacrificiais, litúrgicos, para descrever os objetos que eram utilizados na adoração. Mas aqui ele não está utilizando nesse sentido cerimonial. Ele está usando esses adjetivos como qualidades morais. E ele está indicando que não deve haver uma distinção entre o cerimonial e o moral, como nós muitas vezes queremos fazer. Nós queremos separar o cerimonial do moral. Davi também fala a respeito disso, dessa impossibilidade de separar o cerimonial do moral em Salmo 24, versículos 3 e 4. Salmo 24. Ele faz uma pergunta a respeito da adoração, no versículo 3, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Uma pergunta que envolve o ato de adorar a Deus, de ir adorar a Deus. E ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Adoração a Deus, a ideia da cerimônia a Deus está associada com as nossas qualidades morais. E Tiago mostra isso aqui. Ele utiliza termos cerimoniais para descrever qualidades morais daqueles que querem adorar a Deus. Religião no sentido de buscar se achegar a Deus. E nós separamos muitas vezes essas duas coisas. Nós separamos quem nós somos na igreja de quem nós somos na convenientemente chamada vida secular. Nós temos um lado espiritual e um lado profissional. E nós os mantemos tão separados que eles não se comunicam, não se tocam de jeito nenhum. Na esfera secular, a espiritualidade é completamente deixada de lado. Na igreja, o zelo profissional por fazer as coisas com diligência, com cuidado, também é abandonado. Então, esses dois lados não se comunicam. E a Bíblia não conhece esse tipo de compartimentação da vida dos filhos de Deus, entre uma vida secular e uma vida profissional. Tudo o que você é e tudo o que você faz está envolvido na sua adoração a Deus, na sua religião, na sua expressão de adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Então, essa é a perspectiva divina a respeito da religião. Se alguém a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Note que a primeira religião era vista da perspectiva humana. Se alguém supõe ser religioso. E agora nós vemos a religião da perspectiva divina, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai. É esta. Então, ele mostra a religião da perspectiva divina. Aquele que é adorado, e não o adorador, é quem tem a autoridade para definir objetivamente o que é religião e como ele quer ser adorado. Novamente, se a sua religião é concebida
a partir da sua própria suposição, do seu pensar, da sua perspectiva, então você está se colocando como Deus. E a sua religião não passa de uma idolatria que para nada serve. Existe apenas um Deus verdadeiro. E, portanto, apenas uma religião verdadeira que é definida por Ele. Então, Deus está observando a nossa religião e Ele nos julgará se nós nos encaixamos com os padrões que Ele estabeleceu. Então, Tiago passa a mostrar dois padrões, duas marcas dessa religião, no restante do versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É a primeira marca da religião verdadeira, religião pura, sem manchas, é o cuidado para com o próximo. O cuidado para com o próximo. Esse é o elemento horizontal da religião verdadeira, que envolve a relação do homem com o homem. É a manifestação externa da verdadeira espiritualidade, como Deus a concebe. Essa manifestação externa se dá pela demonstração de amor, de cuidado para com o próximo, especialmente para aqueles que estão à nossa volta, que têm mais necessidade, para aqueles que estão mais vulneráveis. E no contexto da epístola aqui de Tiago, e que combina um pouco com o nosso contexto, esses mais vulneráveis, esses que têm mais necessidade, são os órfãos e as viúvas. A situação era bem mais crítica no primeiro século do que é hoje em relação aos órfãos e às viúvas. Então, Tiago diz aqui que nós devemos visitá-los. E o significado desse verbo vai muito além de dar uma passada na casa de alguém, ou ir ver alguém quando está doente ou quando está em alguma necessidade. O termo visitar, ele é usado frequentemente nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, no sentido de cuidar, prestar socorro, de amparar. Deus é consistentemente tratado no Antigo Testamento como vindo visitar o seu povo, ou vindo visitar pessoas em particular, especialmente em tempos de grande aflição, de grande necessidade, para prover livramento, para prover proteção. Vamos olhar, por exemplo, Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, versículo 1. Você vai notar que em alguns desses lugares, visitar é traduzido de outras formas, não com outros verbos. Gênesis capítulo 21, versículo 1 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus havia prometido que Sara, aos 99 anos, iria conceber, iria engravidar. E um ano depois, Deus visitou a Sara. Ele veio para junto a ela para cumprir a promessa que ele havia lhe dado, para lhe prover um filho. Lá em Gênesis 50, versículo 24. Gênesis 50, versículo 24, diz: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que se confirma mais na frente em Êxodo 3, versículo 16. Se a gente caminhar mais um pouquinho. Êxodo 3, 16. Diz: vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Deus visitou o seu povo para os livrar da escravidão do Egito. Em Rute, capítulo 1, versículo 6, Rute, falando aqui do período dos juízes, ele diz no versículo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute.
e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Aqui o mesmo verbo, se lembrar, é o verbo traduzido nos outros contextos como visitar. Se lembrara do seu povo, e o que é que isso significa? Dando-lhe pão. Deus novamente proveu as necessidades, livrou os filhos de Israel daqueles que os oprimiam e lhes proveu pão. Em 1 Samuel 2:21, Deus visita uma pessoa. 1 Samuel 2:21. Diz, o versículo começa: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A palavra abençoou aqui também é a mesma palavra para visitou nos outros contextos, para se lembrou lá em Ruth capítulo 1. E a mesma linguagem também ocorre no Novo Testamento, falando a respeito da vinda de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas capítulo 1, versículo 68 diz: todos os que... Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A ideia de remissão aqui, versículo 78 também diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual vos visitará o sol nascente das alturas. Atos capítulo 15 fala que Deus visitou os gentios e constituiu dentre eles um povo. A ideia aqui de visitar é suprir as necessidades, é prestar socorro, amparar e não meramente dar uma passada. Então, como filhos de Deus, nós devemos imitar a Deus e olhar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10 diz que procurai fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade. Como cristãos, a nossa religião se manifesta no amor, no cuidado com o próximo, em visitar no sentido de prover as necessidades daqueles que estão mais vulneráveis entre nós. É nossa responsabilidade e não responsabilidade do Estado, não é responsabilidade de uma ONG ou de uma organização filantrópica. Era assim que a igreja primitiva fazia. Em Atos 2, descreve como a igreja lidava com as necessidades dos seus. Atos 2, versículos 42 a 47. E aqui não está descrevendo o comunismo, porque eles não davam para o Estado, certo? Atos 2, 42 até 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era assim que a igreja primitiva fazia. Os irmãos se desfaziam daquilo que tinham para suprir a necessidade de alguém, à medida que alguém tinha necessidade. Isso era um grande testemunho para todos os de fora. E eles contavam, o texto continua dizendo que eles contavam com a simpatia dos de fora. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam crendo. Agora, essa ajuda, esse amparo que deve ser feito, esse cuidado que deve ser prestado com aqueles com necessidade, que estão mais vulneráveis, deve ser feito com critério. E Tiago mostra isso com uma ressalva, especificando, qualificando a ação do verbo visitar. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Quando eles estiverem em tribulações. Deus certamente tem os pobres e vulneráveis em autoestima, mas ser pobre ou necessitado não é obrigatoriamente um sinônimo de uma qualidade espiritual. Nós temos a responsabilidade de ajudar, mas Paulo, por exemplo, adverte a Timóteo
para ser criterioso quanto ao cuidado da igreja com as viúvas, porque haviam algumas viúvas que não se portavam apropriadamente. A gente for ler lá em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vemos Paulo instruindo Timóteo quanto ao cuidado da igreja com elas. 1 Timóteo 5, versículo 3, diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, a igreja não deve simplesmente sair distribuindo bens para aqueles que estão com necessidade. Tem filhos? Ensine eles a honrarem os seus pais, a suprirem as necessidades dos seus pais. Se tem netos, ensina eles a exercerem a piedade, porque isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, isso aqui talvez falando a respeito dos filhos, que talvez não cuidam dessa viúva, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Não seja inscrita senão, aqui dá a ideia de que havia uma lista de pessoas com necessidade na igreja, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitando hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. As condições aqui são bem altas. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A nossa ajuda deve ser generosa, nós devemos ter cuidado, mas nós precisamos também ser criteriosos. Nós devemos visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Alguém está passando por necessidade? A nossa responsabilidade é sermos generosos, dispostos de coração a cuidar dessa necessidade, mas não sem critério. Nós devemos buscar saber se essa necessidade se deve à aprovação ou à falta de oportunidade, ou se é uma dificuldade devido à preguiça, esbanjamento, devassidão, para que nós possamos tratar do real problema. O real problema pode ser que os seus filhos não estão cuidando bem dos seus pais, e é esse problema que devemos cuidar. O fato é que pessoas vulneráveis e necessitadas sempre estarão em torno de nós, e nós devemos ter, se temos uma religião verdadeira, isso se manifestará na demonstração de compaixão, de generosidade e amparo para com essas pessoas. Deuteronômio 15 e 7 fala a respeito disso em relação à nação de Israel, como eles deveriam ter cuidado com os seus. E Deus fala algo muito interessante nessa passagem. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, Deuteronômio 15, 7, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhes emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano. Ora,
Em Israel, a lei dizia que se alguém tinha uma dívida com outra pessoa, no 7º ano, que era o ano do jubileu chamado, toda dívida era cancelada. Então, Deus está advertindo aqui: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. E aqui é interessante: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deus deixou o pobre entre nós para que nós possamos demonstrar a nossa verdadeira religiosidade na compaixão, no cuidado para com o próximo. Então, ele continua descrevendo agora a segunda marca da verdadeira religião. A primeira marca é o cuidado com o próximo, e a segunda marca da verdadeira religião, sem mácula e pura, na perspectiva de Deus, é um coração puro. A primeira marca é um cuidado com o próximo, e a segunda marca, um coração puro, coração piedoso. Esse é o elemento vertical da religião. Nós vimos o elemento horizontal da relação do homem para com o homem, mas também a verdadeira religião tem o elemento vertical da relação do homem para com Deus. Tiago finaliza a passagem descrevendo a realidade interna daquele que possui a verdadeira religião. E diferente do que ocorre com a religião vã, aqui não existe um conflito, um contraste entre a manifestação externa e a realidade interna. No versículo 26, nós vimos o contraste. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o coração, aqui nós não vemos isso. Nós vemos duas ações coordenadas. Nós vemos que existe uma harmonia, um movimento harmonioso entre o exterior dessa pessoa, na sua generosidade, no seu amor para com o próximo, no seu cuidado com os necessitados, e o seu interior. E esse movimento harmonioso traz glória a Deus, é a religião aceitável diante de Deus. E Tiago aqui, novamente, ele faz uso de linguagem sacrificial com sentido moral. O oposto do termo incontaminado, que encontramos aqui, era usado para se referir a manchas corporais no animal, que lhe tornava impróprio para ser oferecido como sacrifício a Deus. Então, se o animal tinha certas manchas, tinha certas marcas, ele não poderia ser oferecido. E, de fato, Jesus, quando diz que Pedro, por exemplo, descreve Jesus, em 1 Pedro 1,19, ele descreve Jesus como o cordeiro sem defeito e sem mácula. A ideia de que ele era perfeitamente apropriado como sacrifício para Deus. Então, como crentes, nós somos chamados a buscar com toda diligência refletir o caráter de Cristo. Nós devemos ser transformados a cada dia à imagem de Cristo e devemos buscar refletir o caráter dele na nossa vida. Isso envolve nos guardarmos incontaminados do mundo, de modo que nós sejamos achados por ele sem mácula, achados por ele assim como ele é. 1 Timóteo 6,14, 2 Pedro 3,14, eles deixam claro que essas qualidades de Jesus, sem mácula e sem defeito, devem caracterizar a vida dos cristãos. Paulo exorta Timóteo para que ele seja achado sem mácula e sem ruga. Pedro exorta que nós sejamos achados sem mácula e sem ruga, buscando imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Tiago descreve aqui como uma marca da verdadeira religião, ele retoma aquilo que deve caracterizar os crentes na recepção da palavra, lá no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade. Nós devemos nos despojar dessas coisas. E aqui Tiago retoma isso. Ele diz que uma marca da verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo, é um caráter puro. A nossa missão nesse mundo é influenciá-lo e não absorvê-lo, não imitá-lo, não receber a sua influência.
Jesus descreve seus discípulos lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados, a nossa missão é influenciar o mundo e não absorver a sua influência. Se isso não é o que estamos fazendo, se estamos meramente absorvendo a influência do mundo, então nós não servimos para nada. Nós somos como sal insípido, sem sabor, que para nada serve. A nossa religião é inútil. Nós precisamos ter em mente que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e que nós temos uma missão para com este mundo. Em João 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, antes de morrer, ele ora pelos seus discípulos, ora por nós, com palavras que descrevem nosso caráter, a nossa natureza. João 17, capítulo 13, diz: mas agora vou para junto de ti, Jesus falando com o Pai. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que lhes tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo e nós somos enviados para o mundo. Nós não devemos ser influenciados pelo mundo, nós devemos influenciar o mundo. Essa é a verdadeira religião, guardar-se incontaminado do mundo. Enquanto nós estamos no mundo, não deixarmos de ser influenciados por eles, pelo mundo, mas influenciá-lo para a glória de Deus, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, como Mateus 5 e 16 diz. Certamente, a verdadeira religião possui mais características do que essas que Tiago lista aqui. Mas os princípios gerais que nós encontramos nessa passagem de autocontrole, de amor ao próximo, de pureza moral, são princípios que têm amplas aplicações em diferentes áreas da nossa vida. Para cada um de nós vai ter uma aplicação diferente. Então, o que nós devemos fazer é olhar a nossa vida, avaliar a nossa vida pelo padrão que a palavra de Deus estabelece aqui, por esses princípios de autocontrole, por a minha demonstração de amor ao próximo, o meu cuidado com a minha pureza pessoal. Nós devemos, à luz dessa passagem, ser levados a examinar o nosso coração. Se nós estamos realmente enganando o nosso coração, nós devemos testar a nossa religião, a nossa suposição de religiosidade, à luz da verdadeira religião que Deus define aqui: autocontrole, amor ao próximo, pureza moral. Não engane o seu coração. Não engane o seu coração se comprometendo com um padrão de religiosidade estabelecido por você mesmo, ou estabelecido por qualquer outra pessoa, de acordo com o seu conforto. Isso é insuficiente. Esse tipo de religiosidade é inútil, é inaceitável diante de Deus. Há apenas um padrão verdadeiro. Há apenas um Deus verdadeiro que tem o direito de estabelecer esse padrão. Por isso, há apenas uma religião verdadeira determinada por Deus. Adeque-se ou morra enganado.
São as duas opções que nós temos: nos adequar ou morrer enganados. Pai querido, nós somos gratos porque a Tua palavra nos tira do nosso conforto, para que nós enxerguemos o nosso pecado. Enxerguemos que muitas vezes nós queremos nos colocar no Teu lugar, estabelecer os nossos termos de como nós devemos nos aproximar de Ti. Ó Pai, nos ajuda a nos submeter com toda a nossa força e a toda a nossa diligência aos termos que o Senhor estabelece. Nos ajuda, Deus, a controlarmos a nossa língua, controlarmos o nosso corpo, o nosso coração. Nos ajuda, Deus, a olhar para o próximo em necessidade e olhar com compaixão, olhar com o desejo de amparar e abençoar, olhar com generosidade, ó Deus, e que isso seja um grande testemunho para os que estão de fora e venha atrair, ó Deus, o mundo a nós pela nossa demonstração do verdadeiro amor, como o Senhor define. Deus, nos ajuda, Deus, a cuidar do nosso coração, não nos deixarmos absorver, ó Deus, as psicologias do mundo, o pensamento do mundo, mas que nós possamos ser sal e luz, que nós possamos cumprir, ó Deus, a missão para que a qual o Senhor deixou para nós cumprirmos, de sermos sal, de sermos luz, de iluminarmos esse mundo que anda em trevas, de ser lá do alto, mas enquanto vivemos aqui, buscar influenciar o mundo e cumprir aquilo que o Senhor nos deixou para cumprir, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a entender a seriedade do Teu padrão e a não descansarmos enquanto nosso coração não estiver plenamente submisso à Tua vontade. Te peço no nome precioso de Cristo. Amém.